Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Zuela, o meu programa, não, o seu programa. Bem disposto, como é que lhe correu o dia? Maravilhosamente bem. A mim correu-me como os outros dias todos têm corrido. Nada cresceu. Aliás, eu também quando falo em crescer é aquela velha história. E as pessoas perguntam assim, crescer como? Vai crescer quê? Eu já parei mesmo aqui no 1,64 m e pronto. Mas há outras formas de crescer. Mas ainda assim, há esperança. Sempre tem de haver esperança. Como estão? Boa noite, bem-vindos. Vamos ao nosso teste de abertura. Paz e Irmandade. Hoje nos reunimos para clamar por um futuro livre relativamente à criminalidade, onde possamos vislumbrar um pacto de verdadeira irmandade e amor ao próximo. Vivemos dias em que o medo e a violência ameaçam as nossas ruas e os nossos lares. Mas é justamente nesses momentos de escuridão que a luz da solidariedade deve brilhar com mais intensidade. Cada um de nós tem o poder de construir pontes de confiança, oferecendo um gesto de bondade, um ato de cuidado, um sorriso que dissipe a desconfiança. A verdadeira mudança nasce do coração que escolhe amar em vez de temer, perdoar em vez de julgar e unir em vez de separar. Quando nos olhamos como irmãos e irmãs, percebemos que a segurança de um depende do bem-estar de todos. Por isso, convidamos-vos a refletir. O que posso fazer hoje para tornar o meu bairro, a minha cidade, o meu país mais seguros e acolhedores? Não se trata apenas de combater o crime com leis e punições, embora a justiça seja necessária, mas de cultivar nos corações o respeito mútuo e a esperança de um amanhã melhor. Educação, oportunidades de trabalho, diálogo entre as gerações e comunidades fortalecidas. São essas as sementes que germinam uma sociedade pacífica. Que esta abertura inspire cada um de nós a ser um agente da paz. Que o programa Zuela seja um espaço onde ideias de solidariedade floresçam e se transformem em ações concretas. Juntos podemos erguer Angola sobre os pilares do amor ao próximo, da justiça e da fraternidade. Vamos então dar início ao nosso programa, com a certeza de que unidos fazemos mais e muito melhor. Acabaremos por ser mais fortes do que qualquer forma de violência. Que Deus abençoe o nosso país e nos guie pelos caminhos da paz, da paz, da paz verdadeira. E é exatamente essa paz verdadeira que todos nós queremos, de poder andar pelas ruas de todos os recantos dessa nossa Angola, pequena para uns, grande para muitos outros e pequeníssima, se calhar, para uma boa parte. Pequeníssima não pelo tamanho, não pelo que temos, não pelo que Deus colocou aqui como forma de nós podermos viver melhor, sem a ganância de uns que ficam com a parte de todos os outros, da maioria. Se em Angola existe alguém que tem boa vida, são 1000. Se calhar 1 milhão da população, será que chega a tanto? 2, 3, 4, 5, 6, 20 mil pessoas e será tudo. Tudo o resto tem que viver de sobras, tem que viver de pequenez, tem que viver de mendicidade, tem que viver de levar chapadas na rua para poder ganhar dinheiro. Vocês vão saber por que eu digo isso.
Concordo que de barriga vazia dificilmente se consegue raciocinar, mas deste jeito, não. Mais um episódio daquela famosa novela angolana A Paixão pelo Arroz. Aconteceu na tarde de hoje, por volta das 12 horas, na via que liga a Boa Vista ao Porto de Luanda. Mais uma vez, cidadãos invadiram um caminhão e roubaram a mercadoria que lá havia. Se é um vídeo denúncia que chegou ao nosso WhatsApp é porque o povo quer zuelar. O povo zuela. O povo não tem. O povo rouba porque é roubado. Vem cá, Nelson, o meu realizador vai voltar a dar-me o vídeo. Isso que vocês estão a ver é um caminhão que na via está a andar muito lentamente, muito devido ao peso que carrega, né? Também isso depende muito do próprio carro. E estamos a ver o vídeo do início, esse vídeo denúncia que nos mostra que as pessoas, quando deram conta que se abriu uma brecha, ou alguém abriu uma brecha na lona que protegia os sacos de arroz, mercadoria que muito provavelmente estava a sair do Porto ou a ir para outra província. E as pessoas vão entrando, levantando a capa e roubando os sacos de arroz. Aquele lado vermelho leva 2 sacos. Uns satisfazem com um, outros vão escapando. E é assim, esse povo aí somos nós. Esse povo que rouba, como vemos nesse vídeo, somos exatamente nós. Sem diferença, de uma ponta à outra. Enquanto uns se apossam de valores grandes, enquanto uns vão ficando com o resultado de petróleos e diamantes, enquanto uns vão tirando o dinheiro que nós mesmos pagamos quando temos de justificar os impostos para viver, outros tantos roubam sacos de arroz, alguns telemóveis, outros coisas bem mais simples daquilo que pode parecer o ponto de vista de cada um. Mas todos roubamos. Essa é uma verdade. Internautas elogiam a calma dos agentes da Polícia Nacional pela atitude e postura por não agirem de forma agressiva. Mas algumas técnicas foram usadas de modo a encaminhar o cidadão até uma esquadra. Falamos de um cidadão que se agarra à farda de 2 agentes da polícia de uma forma... Ele não estava bem. Há quem fale no vídeo, vocês vão ouvir, que ele estava drogado, mas ele não estava bem. Usou bebidas alcoólicas, usou drogas, alguma forma. Bebida alcoólica, só para lembrar aos nossos telespectadores, também é uma droga. Aquela que é a chamada droga lícita, ou seja, a droga que se pode vender. Esse homem foi teimoso, renitente, foi abusivo ao maltratar, segurar os polícias, e os polícias tão calmamente não responderam com violência quando, na minha ótica, até deviam. Vamos ver. Ainda está a pegar a polícia no casaco porque é polícia. Vamos lá ver isso. Assim mesmo. Firma ali. E vai pagar essa grana, vai te levar na cadeia. Vai. Deixa, isso mesmo é que vai lhe levar na PJ, vai dar certo. Deixa, ele vai cumprir cadeia. Você vai na cadeia. Agora eu vou lhe dar bons puretes por causa disso. Vamos, chefe. Segura só. Segura só. Daqui. Deixa.
Agora vamos lhe levar. Agora vamos lhe levar. Tira foto. Tira foto. Chefe, agora lhe deixa, vamos lhe levar. Deixa ele pegar, agora lhe deixa. Não. Tá drogado, ele tá drogado. É a bebedeira, vai mesmo direito pra cela. Larga o colega. Larga na foda, meu bem. Larga na foda, meu bem. Vou lhe sacudir. Vou lhe sacudir. Larga na foda. Tira na minha porta. Deixa só. Deixa eu ver. Essa é tua colega. Larga na porta. Larga só depois, entendeu? Larga ela na Eu tenho 28 anos, você não tem 28 anos na polícia. Vejam bem, essa cena deplorável. Olha para a alteração daquele homem e para a calma dos agentes da polícia. Uma coisa exemplar. Mas agora, o que eu estou aqui a pensar é o seguinte. Ele foi levado para a esquadra. Temos a informação que ele foi levado. Aliás, ele já está algemado. Depois de algum tempo, ele acaba por perder as forças e não se aguenta mais. Agora vejam bem. O que é que vai acontecer ou aconteceu com esse homem depois de passar esse momento e se lhe mostrar um vídeo para ele poder responder relativamente a essa confusão toda e a forma como ela agride. Olha como ela agride um polícia. O polícia, nessa altura, chega até a perder a cabeça e o aperta no pescoço como uma forma de o persuadir a não continuar com a violência, mas ele teimosamente continua com a violência. Assim não dá para ser. É que muitas vezes nós não nos damos conta, mas se nós obedecermos à polícia e se nós tentarmos resolver as coisas com calma, pode-se resolver sem precisar, às vezes, de cadeia, de advogado, de pagar, enfim, coisas muito simples. Agora, esse Madia aí, deixa só. Wilson Francisco tem 29 anos de idade e está a viver na zona verde do Benfica há sensivelmente 3 meses. Infelizmente, foi acusado de tentar perpetrar um assalto e a população o agrediu. Hoje ele tem problemas de visão e audição fruto dessa mesma agressão. A família lamenta o ocorrido e pede por justiça. É para lá que vamos saber, afinal, o que foi que aconteceu. Salou, foi exatamente aqui onde tudo aconteceu. Há sensivelmente 400 metros aconteceu então a tentativa de assalto, mas Wilson Francisco estava aqui, ao lado desta árvore, a aguardar por alguém que trabalha nesta fábrica, que tinha então de lhe entregar os valores conforme o pai lhe orientou. Mas então foi confundido como sendo meliante e infelizmente foi agredido pela população. As consequências você vai ver agora aqui no Zuela, meu povo. Lelo, Tondozuela. O que é que você consegue ver? Estou a ver um pouquinho só mesmo, um bocado descalçado. Estou a ver o pai que está em frente com os calçados. Não consegues ver nada? Wilson Francisco, de 29 anos de idade, vive na zona verde do Benfica há sensivelmente 3 meses. É natural de Ambuim, Kwanza Sul. Na noite de 1º de abril, como ele mesmo nos conta, Wilson tinha uma missão a cumprir. Foi terça-feira
Eu, a tia e a mãe íamos passar dia lá no Mundial, na Moagem. E na nossa volta de lá, quando foram 19 e tal para as 20, tem um jovem que trabalha aí na empresa Calandula, que havia deixado um negócio na tia e faltava 5.000 kwanzas para ele ali fazer entregue. Esse dia o jovem liga para a tia que é preciso aquele valor com urgência, vê se me manda com ele. Então o pai me deu os 5.000 kwanzas, fui para ir lá deixar. Após que cheguei lá, ligo no jovem, o jovem disse: mano, fica ainda aí alguns minutos porque o chefe da segurança está aqui dentro, não vai me permitir sair, mas fica mesmo aí ao lado do portão. Eu disse: tá bem, fiquei de pé. Só vi alguns jovens a vinda desse lado para aqui, mas estavam a vir a correr. Eu fiquei a me perguntar: esses jovens então que estão a vir a correr, o que é que se passa? Eu a pensar que vão me passar, logo vieram por cima de mim. Começaram a bater, eu vi que está demais. Tentei correr para ver se saio dali para vir dar acesso aqui em casa. Fecharam também essa rua. Eu vi, aqui já fecharam, estão sempre a bater. Se eu ir com aquela via direita, que dá acesso ao Louvre, é escuridão, vão me matar aqui. Assim que foi Miguel, começou a lhe bater a mais de 30 pessoas. Se então lhe matava, como é que eu podia ficar? Lá chega lá no Assango, a família do pai diga: nosso filho lhe levou para ele oferecer. Nós bandidos. Se eu tivesse alguma necessidade de gastar, eu iria pegar nesses 5.000 kwanzas, iria gastar e chegar em casa eu iria falar que no valor mexi lá. Mas se não esse hábito de ficar esperar as pessoas na estrada para assaltar, eu não tenho esse hábito. O azar bate à porta de qualquer um. Pode bater. No caso, um jovem que foi apenas cumprir uma ordem de mais velhos seus, parentes, que tinham de pagar uma dívida de 5.000 kwanzas. Entregaram o dinheiro para evitar qualquer tipo de problemas com a pessoa que estava a cobrar o dinheiro. E entregaram. A pessoa que tinha de receber o dinheiro não podia ir ter com ele porque efetuava trabalho de segurança e tinha o chefe lá e ele não podia sair. Daí que ele resolve esperar um bocadinho quando apareceram jovens e começaram a bater. Naturalmente, eu, você, quem quer que seja, se começa a ser agredido do nada, a nossa tendência é tentar fugir da agressão por medo de morte. Pior do que a morte foi o que lhe fizeram. Mas essa nossa história tem uma segunda parte, para sabermos, afinal, como é que tudo isso continuou, porque ainda não acabou. Ailton, continua. Vocês contactaram a polícia? Nós contactamos a polícia depois do sucedido. Fomos à polícia. No dia 3, nós pedimos que abrisse uma participação, só que fizeram tiraram apenas os dados do Wilson, colocaram num papel e tivemos acesso, fizemos algumas fotos no intuito de que depois iríamos lá para que teria o processo feito. Só que fomos lá no dia 3, dia 4 e até a data atual a polícia não tem o processo aberto. Estão a dar um monte de voltas para fazer a abertura do processo e tivemos que contactar um advogado particular que fez o processo. Então, estamos nessa altura com o nosso advogado para ver como é que vai andar o processo. E não temos nenhum êxito da polícia. O meu problema é mesmo cabeça. Cabeça não para de doer. Os ouvidos, às vezes você sente que está a dar comichão. De repente para, você só começa a ouvir assim, algo que está fazendo assim. Só você pode tentar com cotonete,
não para. Se é para alguém tiver me chamar, enquanto não gritar lá um pouquinho, não vou ouvir mesmo. Eu mesmo inocente, me fazer dessa forma é complicado. Eu quero justiça mesmo. Tentamos manter contato com a família da jovem que quase sofreu o assalto, mas sem sucesso. Porém, este é um caso que você vai acompanhar o desenrolar aqui no Zuela, meu povo. Em próximos episódios, não vamos deixar assim. Quanto à visão do jovem, turva, ele vê alguma coisa de perto, será que o Instituto Nacional de Oftalmologia podia ajudar aí no edifício da Cidadela? Doutora Luísa Paiva, todos os médicos aí, pessoas será que podem receber esse jovem? Ele levou muita porrada ao ponto de não estar a conseguir ver absolutamente, ver alguma coisa, ver penumbras, ver que ele olhou para o maninho e disse que ele estava calçado, viu os sapatos e diz que vê uma pessoa à frente dele, mas não consegue reconhecer absolutamente ninguém. Pior são os ouvidos. Ele diz que para ouvir as pessoas têm de gritar com ele. Doutora Rosária Munimambo, que poderia pelo menos ver este indivíduo, este cidadão como nós, ele não tem combo, ele não tem dinheiro. Será que podia ajudar-nos em alguma coisa? Doutor Carlos Zeca, aí no nosso hospital Josina Machel, será que é possível o jovem ter uma consulta? Vou lembrar-vos uma história que no tempo da outra senhora passou, em que um jovem na província de Malange, se a memória não me atraiçoa, não, Kwanza Norte, há uma imagem que passou pela internet em que esse jovem foi agredido e uma faca com um cutelo longo atingiu o olho desse jovem. E eu, quando vi aquela imagem, eu disse, esse jovem deve ter morrido. Mas esse jovem não morreu. Veio do Kwanza Norte até o Hospital Josina Machel e uma jovem mulher oftalmologista, ela operou, retirou a faca e recuperou a visão desse jovem. Isso foi no Josina Machel. Uma senhora assim, tipo da minha estatura, baixinha, a gente olha para ela e diz assim, coisinha. Sim. E ela operou aquele jovem e o salvou. Doutor Carlos Zeca, será que aí um oftalmologista, como é que se chama a especialidade, como é que se diz? Especialidade de otorrinolaringologia, podiam ver o jovem e tentarmos minimizar o caso dele, um jovem que precisa de trabalhar, que precisa de viver. Esse é o nosso pedido. Como disse o Maninho, haverá novos episódios. Agora eu vou diretamente para a rua onde se encontra o Alexandre Garrido, na captação de imagens, controle de imagens, e o Ailton Fernandes. Alguém aí, um caso bicudo que vocês vão retratar. Boa noite, ele já está a falar. Boa noite. Dubita, Sapu 2. Agora? Fala aí. Boa noite, Salu. Boa noite a todos que nos acompanham através do Zuela, meu povo. Nós estamos nesse exato momento aqui na zona do Bita, Sapu 2, onde o jovem Pedro Malungo Afonso, mais conhecido por Pequera, de 32 anos de idade, foi assassinado na noite de ontem, enquanto saía da escola de dança. O cenário que se vive ao lado desta família é de cortar o coração. Vive-se um cenário de puro silêncio. As pessoas estão muito tristes com esta situação que aconteceu ao Pequera, ao Pedro Malungo Afonso. As pessoas desta zona lamentam o ocorrido, mas eu vou tentar manter conversa
com o irmão de Pequera, o Edgar, que acompanhou tudo e que poderá nos contar, Salou, como de facto tudo aconteceu, o que é que verdadeiramente levou com que os jovens sentissem-se motivados a agirem da maneira em que agiram. Recebeu um convite e é longe do bairro. Então ele ligou para mim, perguntou se eu estava em casa, eu disse que não estou em casa, cota. Perguntou pelo outro meu irmão, eu disse não, que ele saiu, foi ver a esposa. Disse ela, pela hora, eu acho que não vou voltar mais em casa, vou dormir aí no papai, então vem ter comigo, para a gente voltar junto. Eu disse, tá bom, me preparei, fui ter com ele. Cheguei lá, demos ensaio, nosso regresso, ele estava falando ao telefone com um amigo, no WhatsApp. Eu, como estou com uma lesão no pé direito, então tirei um pé do calçado e ficamos a andar. Então aparecem dois jovens, nos param. Será que não é como? Eu ia falar, estamos bem. Se não, só queremos 100 kwanzas. Não, estamos sem dinheiro. Começamos a falar, começamos a andar. O outro clarinho mais baixinho, o jovem que estava armado, só estava a fixar o telefone do meu irmão. Eu com desconfiança falei, cota, vamos embora. A nossa costa, ele puxa a faca. Eu, como tinha muita clareza onde a gente estava, havia a sombra dele. Eu vi isso, parti para a agressão primeiro. Eu parti para a agressão, o outro que estava com ele mais alto, mais grande, me segura de trás, me bate no chão. Eu quando estava no chão com o outro, ele puxou a faca, pica primeiro no meu irmão, ele grita. A segunda vez ele mete lá o telefone, a faca bate no telefone, então ele correu pedindo socorro. Ele pica a faca de que lado do seu irmão? Ele picou aquele lado do pescoço. Picou lá do pescoço, ele correu pedindo socorro enquanto estava a lutar com outro. Eu quando eu vi que o grito era muito, dei pancada no outro, eu disse não, como ele está armado, assim não vou conseguir. Peguei 2 blocos, dei a volta para ter encontro do meu irmão, logo que eu cheguei já era tarde. O corpo dele estava no chão e vinha começaram a gritar, e começaram a gritar. Tentei seguir o mesmo, uma senhora parou, me disse, meu filho, onde você está aí mesmo na boca dele, se você está aí você vai morrer, procura socorrer primeiro o teu irmão. Fiz o possível de tirar o chip no telefone dele, pedi favor a um jovem, coloquei o chip, aí comecei a fazer ligações de meus familiares. Para avisar o que tinha acontecido com o Pequera. Vocês conseguiram localizar os jovens que fizeram isso com seu irmão? Depois do ocorrido, no dia de hoje, ligaram para nós, alguma gente da SIC, disseram que na mesma noite apanharam alguns jovens. Então disseram assim, eu estava em condições, se eu podia conseguir reconhecer algum deles. Eu disse não, eu consegui fixar, porque quando a gente tinha muita luz, não tinha como esquecer o rosto deles. Então foi até lá, a gente assim que me chamou, mostrou minha fotografia, logo que mostrou a fotografia, mesmo era ele. Mostrou a segunda, disse é mesmo ele, chefe. Epá, ele disse tá bom, se é ele, tá bom, me aguarde. Cheguei, entrei no departamento, dei o depoimento, eu ADC, me encontro com o próprio jovem, ele quando me viu ficou assustado. Ficou assustado, dizendo que não estava a acreditar. E eu quando eu olhei para ele, abanei a cabeça. Foi isso que aconteceu. Mas isto é uma coisa que tem acontecido com muita frequência aqui no vosso bairro. Eu constato que vocês, infelizmente, não têm iluminação. Será que isto é provocado por causa também da ausência de iluminação no bairro? Aqui a gente tem muitas ruas escuras. Não tem como. A gente, por volta das 20, não dá mais à vontade. Temos hora determinada para andar. E nós somos jovens, sabemos que os jovens não podemos ter limites, que não, aí não vou, aqui não vou. Essa coisa que nós estamos a pedir, nós queremos justiça. Nós queremos justiça, não temos uma esquadra próxima aqui. A esquadra tem que sair daqui para ter Luanda Sul, é muito distante. É muito distante. Quando acontece esse tipo de coisa, a polícia para chegar demora muito. Até que ele chegar, tudo já aconteceu. Isso estamos a pedir, queremos justiça. Nosso bairro não está mesmo muito bom. Não temos nada de melhor aqui, não temos mesmo. Muito obrigado. Salou, aqui o cenário é de dor, é de lamentação. As pessoas não conseguem explicar. A verdade é que Pequera tinha 32 anos de idade, deixou 4 filhos e uma esposa grávida, estado de mãe. Eu vou agora à conversa com o pai de Pequera. Muito boa noite, está em direto para a Rede Girassol novamente. Como é que está o coração do senhor? Perdeu um filho de 32 anos.
Isso, para mim, não estou nada bem. Porque esse bairro aqui está muito mal. Um miúdo daquele que podia me ajudar neste momento, que eu lutei tanto, formei o miúdo, é formado. Hoje em dia que o miúdo me deixa assim, maus abandonados. Estou muito triste e eu mesmo penso que esse caso não pode parar aqui. Eu tenho que fazer justiça mesmo com o camarada. Muito obrigado. Salud, a família pede por justiça. Mas enquanto isso, o Pequera já não faz parte do mundo dos vivos. Com imagens de Alexandre Garrido, Ailton Fernandes, Tom Dozuela, Salud. Zeloim, assim o Pequera se foi. Um jovem que vocês acabaram de ouvir, do pai, que fez de tudo para que ele se formasse. Não estava a trabalhar, tem jeito para dança e era professor de dança, kizomba, semba. Foi contratado por pessoas para que começasse a ministrar um curso de dança. E ele foi lá cumprir o seu dever enquanto cidadão de bem. Deixa 4 filhos vivos, um vivo dentro do ventre da sua esposa. Quem vai tomar conta destes meninos? O irmão com quem ele estava e que ainda lutou com os bandidos, reconheceu-os e eles o reconheceram. O que é que será feito? Eles serão soltos, vão ser condenados e vão lá para o Bentiaba ou para onde quer que seja, oxalá assim, para que não cometam outras atrocidades ou não voltem para tirar a vida do irmão mais novo, do Pequera. O Pequera vai ser enterrado e a família vai apenas chorar, porque não há mais nada a fazer. É a insegurança que estamos com ela. Como dizemos, não há bairro, não há zona, tudo está igual. Destaques do Girassol Jornal. Simeão Mundula, companheiro, boa noite. Que destaques é que temos para o nosso Girassol Jornal hoje, às 19h45. Ora bem, muito boa noite, Salud Gonçalves. Temos vários destaques, avanço imediatamente para alguns dos principais temas. A começar pelo ensino superior no país, estudantes preocupados com a escassez de oportunidades de estágios profissionais no mercado do trabalho. Vamos ainda olhar para o Ministério da Educação. Candidatos que não foram admitidos no último concurso público de ingresso exigem enquadramento. Dívida com o pessoal. Mais de 20 mil empresas em Angola não pagam a segurança social dos trabalhadores. Este também um dos grandes temas que trazemos logo mais. Guerra comercial entre os Estados Unidos da América e a China. Especialistas recomendam Angola implementar reformas na produção industrial. Surto de meningite na Nigéria. A doença causou a morte de 151 pessoas desde outubro último. São, como disse, apenas alguns dos principais temas que dominam a edição de logo mais do Girassol Jornal, que acontece às 19h45, já sabe, contamos com todos vocês. Salud Gonçalves, boa continuação e até já. Olha, eu fora de Angola, torço muito pelo Barcelona. Não sei se ontem, depois, acabaste por ver algum jogo, saber dos resultados. Eu hoje espero que o Barcelona ganhe, já que me fez alguma alegria ver o Arsenal ganhar o Real Madrid ontem. Bem, Salud, eu estou ainda com a tristeza daquela derrota do Real Madrid. Então, boa continuação. Em Cabinda, uma menina de 13 anos morreu num santuário. A quimbandeira, que iria tratar uma doença espiritual,
fez com que as coisas não acontecessem da forma esperada, porque disse que quem estava contra o espírito da menina tinha muito mais força do que ela. Está detida. Isso vamos saber bem daqui a bocado. Não nos perca. Mas há muito mais para ver aqui no seu Zuela. O número 1 é seu, o programa, não nosso. Nos últimos anos tem-se observado um aumento preocupante de casos de justiça por mãos próprias. A prática que consiste na população unir supostos criminosos revela punir criminosos, revela não apenas a desconfiança no sistema judicial e nas forças de segurança, mas também o sentimento de impunidade que paira sobre o país. Que opinião têm os angolanos? Vamos saber das pessoas se é correto fazer justiça por mãos próprias. Agora. É para não acontecer mais os danos que eles fazem, para não ver roubar mais novamente. Então tem que ele queimar. O objetivo é ou matar ou levar o artigo. É negativo, é muito feio. Sim, isso não pode fazer justiça com as mãos próprias, porque é errado. Temos autoridade aqui na FUBU, devemos agarrar o gatuno e levar na FUBU, que é a nossa esquadra. Justiça por mão própria é algo muito negativo, por isso temos aqui a nossa autoridade, a nossa polícia. Qualquer coisa temos que recorrer à nossa polícia, é para isso que a nossa polícia serve. Hoje em dia as pessoas pegam nos bandidos, queimam com pneus, matam-nos. Acha que essa atitude é correta? Não, acho que essa atitude... Fazer justiça por mão própria, né? Certo? Não é uma conduta propícia para um indivíduo. Ou seja, quando encontramos um indivíduo que cometeu um delito ou um homicídio, é necessário este indivíduo ser levado pela autoridade policiais mais próximos e não cometer justiça por mãos próprias. Já comprovei, né, situações do gênero, cidadãos que agarraram gatuno e mataram, queimaram, e isso devo dizer-lhes que não é bom cometer justiça por mãos próprias, mas isso vejo mais em zonas rurais. Vejo mais em zonas rurais que cometem esse tipo de barbaridade. O povo não concorda, mas o povo faz. E sabem, isso significa que há um desgaste enorme da população relativamente a esses casos em que há descasos da segurança e da justiça. Nós não vemos as pessoas serem punidas. Nós sentimos que as pessoas que nos ofendem, que nos matam, que matam os nossos entes queridos, essas pessoas são soltas, essas são deixadas para aí, não fazem absolutamente nada. E nós ficamos com aquela sensação de impunidade, aquela sensação de que podia ser feito mais, aquela sensação de que, afinal, onde paira a justiça? Por onde anda a justiça de que se fala? A provedoria de justiça, que é feito da provedoria de justiça? Um caso para nós, talvez um tema bom para falarmos. O que é a provedoria de justiça? Vocês querem responder-nos amanhã? Eu tenho certeza que a maior parte dos cidadãos angolanos não sabe para o que serve a provedoria de justiça. E ela existe para defender o cidadão. E hoje, o que é que nós podemos fazer? Continuamos. Casos de recém-nascidos jogados no lixo tornam-se bastante recorrentes no nosso país. Já mostramos aqui várias situações. Hoje vamos mostrar mais um, e o caso que aconteceu ontem no bairro do Casquel. Mais um recém-nascido que foi encontrado no lixo, um caso que impactou moradores aí residentes, entre outros transeuntes. É um vídeo denúncia que chegou ao nosso WhatsApp. Zuela Povo.
Aí está, nós, tendo em conta a forma como essas imagens são muito ofensivas e para as pessoas sensíveis, sobretudo, nós não podemos mostrar o corpo do recém-nascido atirado na vala do Casquel. Aí nós vamos mostrar apenas essa reação do ajuntamento populacional, onde as pessoas, aí está o corpo do recém-nascido, que alguma mãezinha que não quis ser mãe, mas não se preveniu para não ser mãe, acabou por fazer isso aí. Mas, enfim, de casos de recém-nascidos, há mais. No Golfe, mais um recém-nascido deitado no lixo, desta vez no Golfe, subzona 7, na rua direita dos Correios. É este caso aqui também. Imagens um pouco delicadas, muito delicadas, retifico, que mostram então mais um recém-nascido colocado. É aí que nos perguntamos se há estas jovens mulheres, são casos de jovens raparigas, jovens, mulheres muito jovens, não sabem sequer como chegar a uma maternidade, se não sabem, pode voltar para mim, meu realizador, a uma maternidade, se não sabem como fazer uma prevenção para não engravidar. Imagina saber o que é a provedoria de justiça, não é verdade? Falta educação que nós podemos dar, que nós podemos ajudar. Mas o dinheiro que vai, que é distribuído para fazer, normalmente nessas instituições, nesses departamentos ministeriais, ao invés de o fazerem como devem ser feito, esse dinheiro fica no barulho, como nós dizemos, e se aproveita esse dinheiro para outras coisas. Coisas, sabe-se lá de quê? Mas publicidade mesmo, marketing, dizer às pessoas, dizer às mulheres num outdoor chocante, não morras, mas se não queres morrer, não engravides. A gravidez não leva à morte, mas certas pessoas podem morrer quando não dão importância à gravidez. Se não fizerem consultas, se não conseguirem saber quais são os seus direitos e os deveres das maternidades e centros materno-infantis relativamente à educação sexual que devem passar. Isso começa em casa, começa com a conversa que eu tenho de ter com a minha filha, com o meu filho, o uso do preservativo, tanto o masculino quanto o feminino, a hora certa para ter uma pessoa com quem partilhar o seu próprio corpo. Tudo isso merece educação. Educação e só educação. E por falar em educação e as nossas crenças na bruxaria, uma menor de 13 anos de idade foi levada por familiares seus a uma curandeira para supostamente tratar-se de problemas de espiritualidade. O pior é que acabou por morrer no santuário da curandeira. A situação está a chocar a sociedade em Cabinda e claro que é Angola toda. Vamos, pois, à província mais ao norte do nosso país e saber do repórter João Chico para mais pormenores. Zuela, Chico. Uma menor de 13 anos de idade perde a vida na casa de uma curandeira espiritual durante o período do ritual. O infausto acontecimento ocorreu na localidade do Dinge, município de Kakongo. A situação está a deixar em choque os membros da comunidade local. Segundo as informações avançadas pela referida Casa da Cura Espiritual, a menina Edmária foi levada ao local com o objetivo de ser curada da bruxaria. Ficou internada durante 2 meses. Depois da cura, os bruxos que trabalhavam com a menina obrigaram-lhe a matar a mãe e o tio como sacrifício. Por ela negar, teve que morrer. Antes dele receber o tratamento para poder vir surgir já da morte dele, no momento que ela veio, a menina estava boa, toda ela não tinha nada que lhe incomodava. Embora que ele estava naquela parte espiritual, mas nada lhe incomodava. Praticamente ela veio aqui para poder ser tratado da doença de feitiçaria. Nós nunca privamos as pessoas que nós vemos na parte, essa doença nunca foi uma doença na parte de medicina espiritual. Se nós vemos que essa doença aqui nunca foi uma doença espiritual, nós façamos um documento que ela pode ir ao hospital. A senhora curandeira afirma que exerce essa atividade há muitos anos
garante que tem dom de curar as pessoas com bruxaria. Porque mesmo esse trabalho que eu faço de tirar coisas noturnamente e curar feiticeiros. Madrugada de hoje, estava bem agitado lá na célula, bem agitado mesmo, bem agitado. Quase a não dormi. Aqui não estou correndo bem. Cada vez que eu tento entrar no santuário, tipo algo que está me dizendo que filha, sai fora que aqui o sítio está mal. Depois daí fui encontrar a miúda, acordo sentou. Eu comecei a lhe perguntar, é que mãe, eu já revelei, já vi a minha avó. Minha avó está me chamar, estava lá, estava me chamar. Chaquinha, coisa, telefone, vem. Qual é o teu avô? Esse que está na cidade de mulher. Eu disse que não, pode dormir que não vai acontecer nada. Aí, quando fui acordar para começarmos o tratamento, acordei e comecei a ver tipo um pequeno assim, queimadura. Mas não estou a entender. Isso então é que é. Depois daí, de tipo alguém que desmaia. Ali a oração. Depois tornou tipo a recuperar. Assim que ele recuperou. E ali que ele agora, ele próprio começou a falar. Chamou a mãe dele, todos nós estávamos lá. Começou a falar a mãe dele, mamãe, você já está salvo. Você já está salvo, eu já me entreguei para você ter salvo. Fomos ao encontro deste homem, membro da comunidade. Contou-nos que a filha já tinha sido levada nesta curandeira. Alguns membros da família foram acusados de bruxos pela curandeira. Este senhor revela que não se sente convencido com a espiritualidade da curandeira. A mãe começou a me interrogar, me fez um interrogatório, e onde eu fui também interrogar a minha filha para poder me explicar no concreto o que está a passar com ele. A filha totalmente negou, me dizendo que não, papai, eu não sei nada, vou dizer. Pegaram a criança, levaram na cruz, na forma a cruz estava apresentada, levaram na cruz, não sei o que falaram lá na criança. Quando a criança vinha que não, Titi, papai, eu estou em condições de falar. Começou a citar o nome de algumas pessoas e o tio lhe interrogou. E está a dizer, tenha certeza que Titi não sei se é verdade ou mentir. E eu, como pai, senti um medo de citar o nome de algumas pessoas, porque o nosso Estado, ele não reconhece esse problema de noturnamente, porque praticamente é um problema noturno e eu senti o medo na qualidade como pessoa da cultura, não podia deixar minha filha manter lá para evitar outras consequências. Falamos com uma menina de 14 anos de idade. Afirmou que já foi bruxa. Matava, cativava. Quantas pessoas você conseguiu matar? Pelo menos na totalidade 5. Quem são essas pessoas que você matou? Pessoas de fora. Da tua família? Ou não, da minha família de fora. E como é que você eles conseguia matar? Intermédio de alguém da família. Você fazia que pacto, aliança? Como é que era? Tipo, vamos que um contrato. A curandeira disse-nos também que não foi capaz de defender a menina que morreu, porque os bruxos que a atacaram eram mais fortes que ela. Espiritualmente já não, é tipo algo já que me vem tipo surpresa como, porque é tipo algo que quer dizer, é tipo uma, também nós, você pode ser que é uma mãe espiritual, porque é um momento também que tipo fica um pouco distraído. Sim, era mais tipo mais forte da moça, porque a miúda é tipo uma pessoa já que colocaram lá para controlar. Porque ele tirava a informação, levava. Porque é tipo já um enviado já que enviaram para ter maneira como vila acabar. A curandeira foi detida pela polícia e nos próximos tempos será apresentada ao Ministério Público. Bom, nós temos as nossas crenças, nós acreditamos numa ou noutra coisa. Há quem prefira ir à igreja e acreditar em Deus, mas o diabo existe, Satanás está aí para provocar-nos. As pessoas acreditam muitas vezes porque são obrigadas a acreditar. Nesse caso, essa menina de 13 anos não conseguiu ter mais do que a própria morte decretada quando se lhe pediu que matasse a mãe e uma irmã, um tio, sei lá, não me recordo mais. O que vale mesmo é nós estarmos informados e as famílias se unirem. Há pessoas que não acreditam naquela curandeira. Há outras que, mesmo procurando outras pessoas, quer seja para terem o corpo doce, mulheres para conquistarem homens com dinheiro,
quer seja homens para terem o tronco doce, para conquistarem mais velhas que dão dinheiro, quer seja o que quer que tenha de acontecer, cuidado. Os espanhóis têm um provérbio que diz o seguinte: no lo creo en las brujas, mas que la hay, las hay. Ou seja, eu não acredito em bruxas, mas que existem, existem. Intervalo. Mesmo já a terminar o nosso programa, vamos falar de jovens divertidos no bairro da Fubu que decidiram reunir uns piteus e alguma bebida para apreciar o sol numa, digamos que, prainha, numa piscina natural. Isso aconteceu ao lado do condomínio da Juventude. Vamos acompanhar esta manifestação silenciosa. É de uma lição enorme. Vamos lá. Opa, tem um último pino. Como é que cortaram o pino do fio? O pino do fio é mais bonito. Olha, isso parece que não, mas é uma crítica social muito forte. Enquanto, e aí, paredes meias com um condomínio, há uma parte, na parte exterior desse muro, há bastante água acumulada. Este jovem corajoso, com um fato de banho branco, acho que é propositado, ele dá uma mordida num pincho, enquanto está ali um amigo com uma amiga, os dois a beberem, abrem garrafas de espumante, ele dá aí umas passadas, corre o risco de apanhar algumas bactérias, tufas e dá-lhe de novo, como quem diz, aqui temos vida boa, aqui estamos a viver bem, sintam inveja, porque nós estamos aqui e vocês não têm nada disso. Será? Ou se terá querido apenas dizer, afinal de contas, cada um banha onde pode. Cada um toma banho com a água que pode e tem. Cada um tem o livre-arbítrio de sonhar em estar num sítio, mesmo estando noutro. É assim que terminamos o nosso programa de hoje. Vou mandar um abraço forte ao 15, o irmão da nossa querida Dilvan, que hoje está a completar mais um ano de vida, não? 15. Ele se chama 15 porque é o 15º filho do pai. 15. Juízo nessa cabeça, continua a ser esse bom jogador de xadrez, continua concentrado nos estudos, porque a tua mãe sente muito orgulho de ti, a tua irmã também, a nossa colega, sentimos todos. Quando vemos rapazes na tua idade, nos 20 anos, 20 e poucos anos, 18, 19, 20, que têm juízo, que fazem com que a família se orgulhe, é sempre um prazer. E que existam muitos 15 por aí, espalhados por Angola. Formem-se, estudem, passem de classe, formem-se, para fazermos um país bem melhor do que esse que todos os dias reclamamos. Foi um prazer. Muito obrigado em nome de todos aqueles que ao longo desta edição do programa fizeram o seu melhor para que acontecesse. A nós, a vocês, a todos os angolanos.
Vocês sabiam de uma coisa? Eu amo-vos muito. Chique coração.